Muitos tá aqui o conhecidos e Leozinho. amigos meus, eleitores do Lula, ficaram profundamente ressentidos com os ataques que o petista sofreu por parte do Ciro. Para vocês, o tom das críticas ao Lula subiu demais? As críticas do Ciro ao Lula, né, subiu Eu creio demais? que sim, eu creio que sim. E isso talvez seja. Eu acho que o Ciro cometeu dois erros estratégicos muito graves. Tá? Um foi bater no Lula desse jeito. Não tem problema nenhum ele criticar o modelo de governança, nem criticar o modelo econômico. Ele está certíssimo nisso. Só que eu acho que ele fez isso de uma forma um pouco pessoal demais, né? Virou um ataque pessoal, e isso atrapalha o debate, né? Isso não ajuda as pessoas a pensarem. E ele se esqueceu de uma coisa: a defesa do campo democrático, a defesa do campo progressista. Então, assim, ele jamais poderia ser confundido como uma pessoa que estaria do outro lado. E os ataques dele foram tão fortes que permitiu que muita gente, inclusive dentro do próprio PT, criasse essa narrativa maluca de que o Ciro é de direita, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, essa é uma das críticas que eu tenho ao Ciro. Eu acho que ele podia perfeitamente discutir modelo econômico, sem ataques pessoais, sem chamar o Ciro, sem chamar o Lula de ladrão ou de quadrilheiro. Isso não interessa, né? Então, assim, é perfeitamente possível que dentro do campo progressista a gente tenha posturas mais desenvolvimentistas, mais liberais, mais à direita, mais à esquerda, etc. Isso é normal, isso faz parte da democracia e faz parte do campo, inclusive. E eu acho que o Ciro, perdão, exagerou terrivelmente. E aí o exemplo que eu estava citando ali no debate. Como é que nenhum dos dois disse assim, não, peraí, calma lá. O negócio é esse que a escola está sexualizando as crianças. Isso é uma mentira, isso é uma falácia, né? Que é a defesa do campo. Então, Uhum. eu acho que nessa hora o Ciro se colocou como um inimigo, não só do Lula, mas do próprio campo. Ele permitiu que se fizesse essa confusão. E eu acho isso um erro estratégico. Eu, Grave. e ainda adiciono, né, o Ciro flertou demais com o antipetismo, Sim. apostando que esse sentimento de rejeição ou de sentimento de traição, na verdade, que boa parte do povo tem com o PT, com o Lula, com a Dilma, enfim, que tem muito a ver ainda, de novo, com 2013. As pessoas tinham uma expectativa do que era um governo de esquerda e tal, e isso não se concretizava. Que aí, Sim. de novo, não, é hora de criticar, não, a gente tem que fazer acordos, não, toda essa justificativa. E em algum momento isso se torna, né, esse sentimento antipetista, que é justamente esse de identificar todo o mal no PT. E o Ciro foi muito para esse lado, ele perdeu a dose em algum momento. Que se comparar o Ciro no início lá em 2018 e tal com o Ciro agora, tem uma diferença muito grande. Muito Quer dizer, grande. olha, o PT se perdeu aqui, justamente essa crítica ao projeto. Sim. Quer dizer, olha, não tem um programa mais, a ausência dessas pautas que a gente está levantando aqui, e se esvaiu nisso. Se É. lá atrás se dizia, não, porque e aí a gente volta naquela, porque o Ciro fala complicado demais, as pessoas não entendem quando ele fala de tripé macroeconômico, quando ele fala de, enfim, todas essas, o economiquez que o Ciro traz, né? Mas parece que não, parece que o Ciro tinha uma aceitação maior quando vinha com esse linguajar complicado, vamos dizer assim, do que Sim. quando ele se, aspas, popularizou. Talvez porque adotou uma linguagem errada, né, confundida com esse campo, e aí a Uhum. gente até pode vir a pensar que o eleitor que não queria votar no Lula, descontente com tudo isso, pode ter feito esse voto útil também nesse sentido de o Ciro tá batendo no Lula, mas ele não tem chance, então pro Lula não ganhar, eu voto no Bolsonaro. Uhum. Sim. Não digo que não tem. Isso explica o Bolsonaro no segundo turno? Não. Não. Né? Não dá para responsabilizar o Ciro por isso. Foi uma estratégia errada. E aí é coisa de se pensar em quem está assessorando, em quem está aplaudindo, dizer, não, é isso aí, o Ciro tá certo e tal. Em algum momento a gente tem que parar e pensar, opa, não é É, bem assim. assim, eu imagino que tenha havido vários erros durante a campanha, tá? Mas eu vou me ater apenas a dois, assim. E quando eu falo erros, eu não estou dizendo que a culpa é diretamente do Ciro, não. Um é esse que a gente apontou, né, que foi essa coisa de se colocar contra o campo, né, ou permitir-se, não é nem que ele tenha se colocado contra o campo,
mas permitir que se fizesse essa confusão. Tá? Eu acho que teve um erro de estratégia nisso. O outro, eu não sei nem se o Ciro tem culpa, tá? Mas eu acho que a forma dele se colocar, né, ah, por mais brilhante, por mais interessante que seja o que ele está falando, tá? E aí eu estou indo numa questão, fazendo uma leitura das relações de afeto, digamos assim, da leitura afetuosa que as pessoas fazem da vida, dos fatos e das pessoas, né? Por mais que o que ele falasse tivesse sentido, e teve para muita gente, não é à toa que ele conquistou corações e mentes no Brasil afora, teve inclusive muito lulista dizendo: não, eu votei no Ciro em 2018, mas os ataques que ele está fazendo ao Lula, na verdade, me afastaram dele, etc, etc. Então, isso aí é exatamente isso que a gente está discutindo, né? O Ciro não se colocou ou permitiu que o colocassem fora do campo progressista. A outra coisa O é que Ciro eu acho se colocou como um contra o PT e não como uma superação do PT. exatamente, exatamente. Né? A ideia, eu acho que é essa. Como uma pessoa que estava fora do campo progressista, né? O Ciro é de direita, isso foi mais comumente aceito, na verdade, mais comumente usado. A outra coisa que eu acho curiosa é que, assim, apesar do Ciro ter um discurso, ser uma pessoa inteligente, ter um discurso muito bem elaborado, as propostas dele são muito cativantes, porque são projetos, ele fala, explica, detalha, tem um conhecimento vastíssimo do país e dos problemas e soluções, né? Como ele muito bem fala, se eu não entender o problema, eu não consigo apontar a solução. Tem uma coisa que é da personalidade do Ciro que é muito difícil, que é o jeito dele, de, num certo sentido, talvez se vangloriar demais de ser uma pessoa que teve uma vida plenamente honesta, que nunca se vendeu a nenhuma dessas facilidades do sistema, vendeu aposentadoria, não sei o que, coisa e tal, né? Nunca recebeu aposentadoria, nunca foi processado. Ele parece se orgulhar demais disso, apesar de dizer que isso é tarefa de qualquer político, mas ele fala disso o tempo todo. Né? Quando ele usa isso para embasar a narrativa que ele quer construir, isso é um problema. Exatamente. E usa também para mostrar como ele é o bom, como ele é o único que realmente pode salvar o país. Aí eu acho que ele cria, na cabeça de muita gente, a imagem, ou, digamos, cristaliza, é uma palavra melhor, a imagem de um coronel populista. Né? Porque o que passa, independente do que ele está falando, a imagem que passa para as pessoas, eu acho que é essa. Ciro não passa de um coronel populista, porque ele está ali se vangloriando de uma coisa que, né, colocando como salvador da pátria, como tudo isso. Por mais que ele tenha razão, e talvez ele tenha, esse é o nosso maior drama. Talvez o Ciro esteja certo, talvez ele seja a única pessoa que tenha capacidade ou que tenha, nesse momento, a visão de um projeto para tirar esse país do buraco. Agora, independente disso, a forma de você colocar isso, se ela cristaliza, eu gosto dessa palavra, na cabeça das pessoas, uma mensagem populista, uma mensagem de idolatria, etc., acabou. Esquece o discurso, que é isso que as pessoas estão lendo. Que, para mim, perfilando o Ciro, ele tem muito mais a ver com um tecnocrata, sim. Um tecnocrata de esquerda, vamos colocar assim, mas tecnocrata, né? No sentido da palavra. E veja, a gente está falando de um projeto, lá atrás eu falei, né? Poxa, o Ciro. É para a gente discutir um projeto. O Projeto Nacional de Desenvolvimento, como o Ciro está defendendo hoje, ele nem é um projeto em si esquerdista, no sentido histórico da palavra. É Sim. muito mais ao centro, é muito mais JK, por exemplo, o Nacional Desenvolvimentismo do JK, do que o programa de reformas de base do João Goulart, por exemplo. Né, que aí era um aprofundamento do trabalhismo, como Getúlio vinha construindo, e por aí vai. E nesse sentido, aí eu acho que vem a minha crítica ao cirismo, nesse sentido de focar na figura do Ciro, na pessoa do Ciro, e pensar, ok, Ciro pode ser realmente tudo isso, como a gente está discutindo aqui, mas é preciso ter, justamente, essa relação maior, justamente com o trabalhismo, para pensar esse trabalhismo do século XXI. Estou aqui lembrando do Cássio Moreira, do Wendel Pinheiro e assim por diante. Quer dizer, por quê? Já avisando os próximos 4 anos, que vão ser terríveis.
Dependente de quem ganhar no segundo turno, vão ser 4 anos terríveis. E aí o PDT e o Ciro têm uma oportunidade de ouro de justamente correr atrás desse prejuízo, fazer essa autocrítica e colocar como uma alternativa ao que se coloca. E aí, de novo, a história está aí para ajudar a gente a ter exemplos do passado, ter ideia para não errar de novo. Brizola, com os tijolaços, lá no início do governo Lula, Brizola que se colocou como oposição ao PT. De 2018 para cá, embora que até 2019, mais ou menos, você falou tanto no PDT ser uma oposição propositiva. Agora é o momento do PDT ser uma oposição propositiva. Dizer, olha, o governo está errando nisso, poderia estar assim, 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 nós defendemos essa outra ideia. Simples assim. Essa é a oportunidade de ser uma oposição propositiva. Não sei qual vai ser a do Ciro daqui para frente. Me assustou, de certa maneira, a coletiva dele, ali logo depois das eleições, aquele minuto. Mas, por uma série de razões, não vou falar sobre isso nesse momento. Mas eu acho que ele tem essa oportunidade, até questiona se vai concorrer ou não, talvez vai sair da vida política, mas eu ainda acho que ele tem muito a contribuir criticamente para o país. Talvez não sendo ele o candidato, mas apoiando alguém do PDT para levar adiante o Projeto Nacional de Desenvolvimento. Na verdade, tem uma coisa conjuntural que é muito complicada, né? E aí eu entendo quando você fala que os próximos 4 anos vão ser terríveis, porque, vamos lá, o que a gente está fazendo, ou o que o PT está fazendo, é colocando toda a esquerda dentro do mesmo saco, né? Dentro do mesmo pacote, digamos assim. A gente está apostando todas as fichas num cavalo só. Se esse cavalo perder, acabou a esquerda.